Existe uma força invisível que rege o desejo humano. Não é beleza, não é esforço, não é insistência. É algo mais silencioso, mais profundo. Quanto mais você precisa, menos valor você emite. Quanto menos você precisa, mais sua presença pesa. As pessoas não desejam quem corre atrás. Elas desejam quem permanece inteiro mesmo se ninguém vier. Esse vídeo não é sobre técnicas de conquista. É sobre poder interno, sobre o tipo de postura que faz alguém te querer sem você mover um dedo. Se isso ressoa em você, se inscreva agora e comenta de onde você está assistindo, porque quem entende isso nunca mais se coloca abaixo de ninguém. O desejo não nasce da carência. Ele nasce da distância emocional controlada. Quando alguém percebe que você não depende da aprovação, do toque ou da validação dela, algo se ativa. A mente humana é atraída pelo que não implora, pelo que não se explica demais, pelo que não tenta convencer. A necessidade comunica fraqueza antes mesmo de qualquer palavra. O corpo fala, o silêncio fala, a postura fala, e quando você precisa, tudo em você pede. Quando você não precisa, tudo em você escolhe. A maioria das pessoas confunde interesse com esforço. Acreditam que quanto mais entregam, mais recebem. Mas a psicologia mostra o oposto. O cérebro humano valoriza aquilo que pode perder, não aquilo que já está garantido. Quando você se posiciona como alguém que tem uma vida completa, que não negocia sua paz, que não muda seu ritmo para ser aceito, você se torna raro. E o que é raro desperta curiosidade. Curiosidade vira atenção. Atenção vira desejo. Não precisar não é frieza. É solidez. É acordar sabendo que sua identidade não depende da resposta de ninguém. É responder quando quer, não quando sente medo de perder. É saber sair sem fazer cena. É não explicar ausência. É não justificar limites. Quem vive assim muda o campo emocional ao redor. As pessoas sentem, mesmo sem entender. Existe respeito antes do desejo. E o respeito nasce quando você mostra sem dizer que sua presença é um privilégio, não uma necessidade. Observe como quem precisa se antecipa. Manda mensagem demais. Se desculpa sem errar. Ri de coisas que não achou graça. Se adapta demais. Se perde. Agora observe quem não precisa. Ele escuta mais do que fala. Ele não disputa a atenção. Ele não reage de imediato. Ele não se oferece inteiro antes de ser chamado. Essa pessoa gera tensão emocional. E tensão é o combustível do desejo. O poder de não precisar é construído internamente. Vem do desapego, de não usar o outro como muleta emocional, de ter rotina, propósito, silêncio e direção. Quando você tem algo maior do que a busca por alguém, você se torna alguém maior. E isso é percebido no olhar, no tom de voz, na calma. Não existe sedução mais forte do que a tranquilidade de quem sabe que está bem sozinho. Quando você para de precisar, algo muda radicalmente. Você não espera mensagens para se sentir vivo. Não espera convites para se sentir escolhido. Não espera aprovação para se sentir suficiente. E esse estado interno cria um paradoxo. Quanto menos você tenta ser desejado, mais você se torna desejável. Porque agora você não está pedindo nada. Você está oferecendo presença. E presença verdadeira não implora, ela atrai. As pessoas se aproximam para entender, para testar, para sentir, porque você não reage como o padrão. Você não se apressa, você não se vende barato, você não se perde para manter alguém. E isso quebra a lógica comum. A mente humana entra em alerta quando encontra alguém que não pode controlar emocionalmente. E onde não há controle, nasce o interesse. Quem domina o poder de não precisar nunca corre atrás. Ele caminha. E quem quiser, acompanha. Ele não ameaça ir embora. Ele simplesmente vai se for preciso. Sem drama, sem vingança, sem discurso. Esse tipo de postura cria um respeito silencioso. E onde existe respeito silencioso, o desejo cresce no escuro, sem precisar ser alimentado por palavras. Não precisar é liberdade. E liberdade é magnética. Quando você entende isso, percebe que a maior vantagem não está em ser interessante,
mas em ser independente emocionalmente. Quem não precisa não se molda, não se ajusta para caber, não reduz sua intensidade para ser aceito. Essa pessoa entra nos ambientes com a energia de quem já venceu internamente, e isso muda tudo, porque o ser humano fareja dependência emocional como um predador fareja medo. Mesmo que não saiba explicar, ele sente. O apego excessivo cria urgência, e urgência mata o desejo. Quando você demonstra que precisa de respostas rápidas, de garantias, de provas constantes, você comunica insegurança. E insegurança gera controle, cobrança, ansiedade. Ninguém deseja o peso de ser responsável pelo equilíbrio emocional do outro. O desejo precisa de leveza, mas também de força. E a força está em não precisar que o outro fique para você continuar inteiro. Quem não precisa se dá o luxo de observar, de sentir antes de agir. Ele não investe mais do que recebe. Ele não se antecipa ao vínculo. Ele permite que o outro venha. E isso inverte o jogo psicológico. Porque agora não é você tentando convencer, é o outro tentando decifrar, tentando entender onde se encaixa, tentando conquistar espaço. Existe algo profundamente desconfortável para a mente humana em não ser necessário. E é justamente esse desconforto que gera a atração. Quando alguém percebe que sua presença é desejada, mas não essencial, surge uma tensão interna. Uma vontade de ser mais, de fazer mais, de conquistar. Porque agora não há garantia. E o cérebro valoriza aquilo que exige mérito. O erro comum é confundir desapego com desinteresse, mas são opostos. O desapego vem da abundância interna. O desinteresse vem da falta. Quem não precisa pode se envolver intensamente, mas nunca se perde. Ele sente, mas não se anula. Ele se entrega, mas mantém o centro. E isso cria uma dinâmica rara, uma dança emocional onde ninguém está no controle absoluto. Apenas duas presenças conscientes. Quando você não precisa, você não força conversas, não força encontros, não força proximidade. Você permite que o ritmo se revele naturalmente. E quem está acostumado a ser necessário se sente deslocado. Porque agora não existe pressão, existe espaço. E o espaço revela intenções reais. Quem quer se aproxima, quem não quer se afasta, sem ruído, sem confusão. Essa postura também muda como você é tratado. As pessoas pensam duas vezes antes de desrespeitar quem não precisa, porque sabem que essa pessoa não implora para ficar, não negocia dignidade, não aceita migalhas emocionais, ela não ameaça ir embora, ela simplesmente vai. E essa certeza silenciosa cria limites invisíveis, limites que não precisam ser ditos. O poder de não precisar também te livra do medo da perda, porque você entende que nada que seja realmente seu precisa ser segurado à força. Quando alguém percebe que você não tem medo de perder, automaticamente começa a se perguntar se pode te perder. E essa inversão muda o eixo da relação. O foco sai da sua ansiedade e entra na curiosidade do outro. Quem vive nesse estado não joga jogos. Ele é o próprio campo. Não provoca ciúmes, não manipula, não faz cenas. Ele apenas permanece fiel a si mesmo. E isso, paradoxalmente, é o que mais mexe com a mente alheia. Porque não há como decifrar alguém que não reage por medo. Não há como controlar alguém que já está em paz com qualquer desfecho. O não precisar é um filtro natural. Afasta quem busca controle, validação fácil e dependência. Atrai quem reconhece força, presença e autonomia. E mesmo quem não fica, sai com respeito, porque sabe que esteve diante de alguém que não se ofereceu por carência, mas por escolha. Quando você internaliza isso, você deixa de perseguir desejo. Você se torna o ponto de referência, e tudo começa a girar ao seu redor de forma natural, sem esforço, sem cobrança, sem desgaste. Porque agora o poder não está em conquistar, está em não precisar conquistar. Existe um silêncio específico em quem não precisa, um silêncio que não é vazio, é firme. Ele não preenche pausas por nervosismo, não fala para agradar, não explica demais.
Esse silêncio cria espaço para o outro projetar, imaginar, sentir. E a mente humana preenche o que não é dito com significado. Quanto mais você se justifica, menos mistério existe. Quanto menos você precisa provar, mais autoridade você emana. Quem não precisa não reage impulsivamente. Ele não se defende de tudo, não se ofende fácil, não entra em disputas emocionais, porque sabe que não está em jogo. Essa estabilidade emocional é rara, e tudo que é raro se torna valioso. As pessoas se sentem desarmadas diante de alguém que não busca vantagem, mas também não se coloca abaixo. A ausência de necessidade cria presença real. Você começa a ocupar espaço sem invadir, a falar pouco, mas com peso, a olhar sem ansiedade, a escutar sem pressa de responder. E isso muda completamente a percepção que os outros têm de você. Não porque você faz algo diferente, mas porque você deixou de fazer o que a maioria faz, correr atrás de validação. O não precisar te devolve o controle do tempo. Você não vive esperando, você vive agindo conforme seus próprios ritmos. E quem cruza seu caminho sente isso. Sente que você não está disponível por carência, mas por escolha consciente. Essa diferença é sentida no primeiro contato, no jeito de entrar e sair, no jeito de encerrar conversas, no jeito de estar. Existe também uma coragem silenciosa em não precisar. A coragem de perder, de ficar só, de decepcionar, de dizer não sem agressividade. Essa coragem gera respeito automático, porque a maioria vive refém do medo de ser abandonado, e quem não teme o abandono não pode ser manipulado. Onde não há manipulação, nasce a atração genuína. Quando você não precisa, você não se apega à imagem que o outro cria de você. Você não tenta sustentar personagens, não vive com medo de errar. Você é inteiro, e inteireza é magnética. Não porque agrada a todos, mas porque não depende de agradar. E isso confunde, intriga, chama a atenção. A mente humana se interessa por aquilo que não pode prever. E quem não precisa é imprevisível emocionalmente. Não no sentido de instável, mas no sentido de não reagir conforme o esperado. Você não recompensa comportamentos vazios, não pune com drama. Você simplesmente se afasta do que não condiz. Esse afastamento sem explicação é mais forte do que qualquer confronto. O poder de não precisar também te coloca em um lugar onde você escolhe melhor. Você não se prende ao potencial do outro. Não projeta fantasias. Não ignora sinais. Porque não está com pressa. A pressa é filha da carência. A calma é filha da abundância. E quem age com calma enxerga com clareza. Quando alguém percebe que você não se apega fácil, que não se perde, que não se dobra, surge um respeito instintivo. Mesmo que não saibam explicar, sentem que você não é comum, que você não está ali para preencher vazios, que você é completo, e o completo não se oferece. Ele se compartilha. Não precisar muda sua vibração emocional. Você se torna mais centrado, mais seletivo, mais silencioso. E esse silêncio começa a falar mais alto do que qualquer declaração. As pessoas sentem sua ausência quando você não está. Porque sua presença não era barulhenta, era consistente. Esse estado interno não se constrói fingindo desinteresse. Ele se constrói fortalecendo a própria vida. Quando você tem propósito, rotina, autocontrole e direção, o outro deixa de ser o centro. E quando o outro deixa de ser o centro, você se torna o centro. Não por ego, mas por alinhamento. O desejo cresce onde existe espaço. E o espaço só existe quando você não precisa ocupar tudo. Quando você permite que o outro venha até você. Quando você não se antecipa. Quando você não suplica. E nesse espaço a mente do outro começa a girar, a pensar, a sentir falta, a querer entender. Quem não precisa não cria dependência. Ele cria impacto. E impacto permanece mesmo na ausência. Porque não foi construído em cima de esforço, mas de presença real. No fim, tudo se resume a uma decisão interna. Ou você vive tentando ser escolhido, ou vive se escolhendo todos os dias.
Quem se escolhe não implora, não negocia limites, não se explica em excesso. Ele caminha com a tranquilidade de quem sabe que a própria companhia é suficiente, e essa tranquilidade altera a dinâmica de qualquer relação. O poder de não precisar não afasta as pessoas certas. Ele afasta quem quer dependência, quem quer controle, quem quer alguém quebrado para se sentir necessário. As pessoas que ficam são aquelas que reconhecem força, autonomia e presença. E essas conexões não são frágeis. Elas não se sustentam por medo de perda, mas por escolha mútua. Quando você não precisa, você deixa de tolerar o mínimo. Não porque se tornou frio, mas porque se tornou consciente. Você percebe quando alguém entrega pouco, quando alguém se acomoda. E você não confronta, não cobra, não pressiona, você apenas recua. E esse recuo silencioso é mais educativo do que qualquer conversa longa. Existe uma autoridade natural em quem não precisa. Uma autoridade que não se impõe. Ela se percebe no tom calmo, na postura ereta, na ausência de pressa. As pessoas ajustam o comportamento perto de você, sem você pedir, porque sentem que ali existe um limite invisível. E limites invisíveis são os mais respeitados. Quem vive assim não perde tempo provando valor. Ele sabe o que oferece. E sabe que nem todos terão acesso. Isso muda completamente o jogo emocional. Você não se sente ameaçado por silêncio, não entra em desespero por distância, porque sabe que sua essência não depende de resposta externa. O desejo verdadeiro nasce quando o outro percebe que você não está ali para preencher um vazio, mas para compartilhar uma vida já inteira. Essa percepção muda tudo, porque agora o outro não sente pressão, sente convite, e convite é muito mais poderoso do que insistência. O não precisar também te ensina a ir embora na hora certa, sem ressentimento, sem raiva, sem discurso final. Você vai com dignidade, e essa saída limpa deixa marcas, porque a mente humana sente mais a perda do que a presença garantida, e quem sai inteiro deixa um eco emocional difícil de ignorar. Quando você se torna alguém que não precisa, você muda o padrão de tudo ao seu redor. Relações, conversas, oportunidades. As pessoas sentem que você não está disponível para qualquer coisa. E isso eleva o nível de quem se aproxima, porque agora o acesso a você exige verdade, esforço e respeito. No silêncio, na calma e no desapego, você constrói um tipo de poder que não grita. Ele não ameaça. Ele não seduz de forma explícita. Ele simplesmente existe. E por existir atrai, não por carência, não por estratégia, mas por coerência interna. No final, quem domina o poder de não precisar nunca pergunta por que não foi escolhido, porque ele já se escolheu. E quando isso acontece, ser desejado deixa de ser uma necessidade, vira apenas uma consequência natural.